Vamos falar sobre ferramentas e equipamentos, tá? Está na página 42. Ferramentas e equipamentos utilizados nas operações com eletricidade. Ferramentas manuais. As ferramentas usuais de uma eletricista são chave de fenda, pequena, média e grande, chave tipo Phillips, pequena e média, alicate de bico, alicate de porte pequeno e médio, alicate para montagem de conectores em fios flexíveis, é o prensa-cabo, kit de chaves de boca estrela, martelo pequeno e médio, tesoura para corte de cabos, furadeira e kit. Esse tesoura para corte de cabos, na verdade, é tesoura para corte de algumas etiquetas adesivas, esse tipo de coisa. Para corte de cabos é o alicate mesmo de corte diagonal, tá? Ou o alicate universal que a gente usa para esse tipo de coisa. Furadeira e kit de brocas de vidro e de aço rápido, ferro de solda mais fio de solda e instrumentos. Medidores de uso essencial em campo, medição de tensão CA e CC, corrente CA e CC, condutividade e resistência única. Alicate amperímetro, medição de corrente. Há necessidade de treinamento específico para o uso e manuseio desses equipamentos, devido ao risco de acidentes pessoais e, no caso, ao mesmo treinamento, esse será efetuado em parte prática, vídeos e ensaios. Na verdade, alguns de vocês, eu já fiz esse ensaio, eu já mostrei o alicate, mostrei como funciona, é o tipo de medição que a gente pode fazer, né? Tanto no multímetro quanto no alicate amperímetro, tá? Então, mais ou menos, vocês já sabem como funciona, tá? Mas aqui eu tenho um descritivo, eu tenho que fazer esse descritivo para vocês, porque faz parte do curso. Ok, pessoal? Multímetros para medição de grandezas elétricas. Multímetro de uso essencial na atividade de instalação do sistema elétrico. O multímetro, pois, pode executar múltiplas medições, é equipamento de fácil utilização, porém tem relativa fragilidade, o que requer alguns cuidados do profissional, como veremos a seguir. O multímetro moderno possui um mostrador digital de LCD, mostrado de cristal líquido, ao invés de galvanômetro, que seriam os ponteiros, tá? Na parte analógica, é claro. De concepção antiga e de algumas limitações. Possui duas pontas de provas das cores vermelha e preta, simbolizando a polaridade positiva, vermelha, e negativa, preta. Sendo que a ponta preta deve ser sempre conectada no ponto de conexão comum ou ponto, no multímetro, alterando a conexão da ponta de prova vermelha em função da medição a ser efetuada. Tá? Então, em função, a gente só muda. O comum geralmente ele fica sempre no mesmo lugar, que seria o preto, e o vermelho a gente muda de acordo com a necessidade, tá bom? Mas mesmo assim, os multímetros têm a escala, onde você vai colocar o que você quer medir, então você só vai alterando a escala. Dificilmente você tira o conector do lugar, né? A ponta de prova do lugar. Medição de tensão CA e CC, posição da ponta de prova vermelha em V ou ohms, deve ser utilizar a ponta de prova em paralelo com o circuito a ser medido, movendo-se o seletor para a função de medição específica CA ou CC, prevendo-se o nível de tensão a ser medido ou o range da medição. Quer dizer, você vai medir alguma coisa que seja até 220, você tem que ter certeza que o conector vai estar em 500 volts, 600, 750, que vai fazer essa medição, tá? Maior que isso ele não vai. Quer dizer, se você colocar ele para medir 220, se for medir 380, não vai fazer, ele vai chegar no fundo de escala, não vai conseguir fazer essa medição ou vai queimar o fusível, tá? Então, na verdade, vocês têm que olhar a escala. Vai medir o quê? Coloca na escala correta e trabalha com ele, que ele não vai dar problema nenhum, tá? Inversamente utilizando para o range de 2 volts para se medir uma tensão de 220 fará com que o mostrador apresente o símbolo de sobrecarga overload. Tá? É que nem eu falei, você tem que saber certinho o que você está fazendo. Importante notar que o circuito de entrada de medição de tensão do multímetro é normalmente limitado a 1000 volts. Na verdade, a maioria é limitada a 750. Tá? Para não ultrapassar, porque a partir de 750 volts para cima você tem que ter
Usar uma luva específica, você não pode chegar muito perto, porque começa a querer virar média tensão, e média tensão o risco é maior. Medição de corrente CA e CC, a posição da ponta de prova vermelha mA ou 10 A deve ser utilizada nas pontas de prova em série. Na verdade, a medição de corrente, tá? Eu acredito que vocês, o ideal não é usar o multímetro, é usar o alicate amperímetro, que vocês vão ter um ranger maior e conseguem medir várias coisas. Esse aqui, que mede somente a 10 A no multímetro, você pode, se ultrapassar esses 10, você pode queimar ou danificar o equipamento. Então, procurar não usar no multímetro para medir a corrente, tá? A amperagem. Então, você muda. Alicate é melhor. Nesse sentido, o alicate seria melhor. Importante também notar que o circuito de entrada de emissão de corrente no multímetro excede a posição de 10 A, normalmente limitado a 200 mA, havendo risco de dano mesmo desde que seja medido corrente dentro desses limites. Desde que esteja medindo corrente nesses limites. Mas se você ultrapassar esse limite, você vai queimar o equipamento. Quando eu falo que alicate amperímetro, porque é bem melhor para usar. Multímetro, que é esse carinha aqui, nós podemos usar, mas para a corrente fica mais limitado, tá? E tudo aquilo que a gente fica muito limitado não é bom para ser usado. Ok? Medição de resistência a ohms, posição da ponta de prova vermelha em V ohms, como funciona a medição da resistência do circuito. Aí você faz a medição corretamente, é só você medir para ver se dá continuidade, qual a resistência que ele vai te dar um valor de resistência e tal. Isso é ótimo. Cuidados especiais, quer dizer, toda vez não pode esquecer na escala. Você colocou ele para medir resistência, ou corrente, ou qualquer, você não pode pegar e colocar ele na tensão, for medir a tensão, porque você não precisa mudar ponto de prova, então às vezes você tem se distrai e liga direto na tensão. Vai queimar o equipamento que você está utilizando. Então sempre voltar a escala, sempre que você terminar de usar, volte a escala para zero, para depois você voltar a medir. Se você tiver esse hábito, você não erra mais. Mediu, volta para zero, vai usar novamente, coloca na escala que você necessita. Tá? Para que você não corra o risco de queimar o equipamento. Medidor de corrente tipo alicate, mais conhecido como alicate amperímetro, possui funções similares ao multímetro, mas o seu diferencial está em poder efetuar uma medição de corrente sem a necessidade de se interromper o circuito. O multímetro possui uma limitação de corrente na ordem de 10 amperes, exigindo a interrupção do circuito para poder efetuar a medição, além do fato da corrente que normalmente circula em uma resistência de ponta média pode ultrapassar a 50 amperes, danificando seriamente o aparelho. É aquilo que eu falei, então usar alicate. No caso do alicate amperímetro, para a medição da corrente que circula por um determinado circuito, basta colocar a seleção na posição A, abrir sua extremidade que tem o formato de um alicate, daí o seu nome, e passar um cabo, não pode, ele vai medir de um em um, tá? A limitação por sua fenda, sem interromper a corrente, diminuindo consideravelmente o risco de choque elétrico. Possui capacidade de medição de até 600 volts e de até 400 amperes. Tem uns alicates que são maiores que isso, tá? Ele tem um poder maior. Tá? Projeto de dimensionamento de circuitos, isso a gente vai deixar para falar depois, tá? Então, sobre o alicate amperímetro e sobre o equipamento, tem que tomar muito cuidado para fazer a medição. É importantíssimo você tê-los em mão, porque para mexer no circuito você precisa realmente saber se ele está energizado, se não está energizado, qual a corrente que passa por ele, se o disjuntor estiver desligando toda hora, desarmando toda hora, você tem que conferir para ver se a corrente que está passando é exata ou se ele está desarmando por defeito, por algum problema interno. Então é muito importante saber usar essa ferramenta. Tá? Na aula prática eu vou manusear os equipamentos para vocês verem como que isso funciona de uma forma mais correta, tá ok? Mas por enquanto é só. Obrigado pela aula de hoje.